Olha, a história de hoje é daquelas que parecem roteiro de filme, sabe? É uma saga de resiliência, de muita luta e finalmente de justiça. Uma história que levou mais de 60 anos para se desenrolar bem aqui, no coração do Brasil. Pensa comigo, como é que uma briga por terra que durou, nossa, 64 anos, como é que isso finalmente acaba? Parece uma pergunta quase sem resposta, né? Pois é, mas a resposta existe. E ela é até meio poética, mas muito poderosa. Tudo se resolveu com uma caneta, uma promessa e, o mais importante de tudo, um nome. Então vamos direto para o ponto alto, para o momento que finalmente encerra essa saga toda. Aconteceu o seguinte: no dia 5 de fevereiro de 2024, o governo brasileiro deu o passo final. Criou oficialmente o projeto de assentamento Elizabeth Teixeira. E com isso, botou um ponto final de vez num dos conflitos por terra mais longos e simbólicos da nossa história. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só os números. O assentamento fica lá na Paraíba, numa área de mais de 133 hectares. São 21 famílias, gente. 21 famílias que finalmente vão ter a sua terra. E para isso foi feito um investimento de mais de 8 milhões de reais. Não é pouca coisa. E o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, fez questão de ressaltar o tamanho disso tudo. Nas palavras dele, o que aconteceu ali não foi só assinar um papel, um ato administrativo qualquer. Foi um ato de memória, de reparação histórica. E falando em memória, tudo isso leva a gente para a pergunta principal, né? Quem é Elizabeth Teixeira? Quem é essa mulher, hoje com 100 anos, que dá nome a uma vitória tão histórica? Olha, a trajetória dela é impressionante. Pensa só. Lá nos anos 50, ela entra para as Ligas Camponesas. Em 62, o marido dela, que também era um líder, é assassinado brutalmente. E o que ela faz? Ela não recua. Pelo contrário, ela assume a liderança do movimento. Aí vem a ditadura militar e, com ela, perseguição, prisão, clandestinidade. E agora, com 100 anos de idade, ela está viva para ver o nome dela virar símbolo dessa conquista. E o mais bonito de tudo é que o grande momento, o fechamento dessa história, não foi um evento gigante, cheio de gente. Foi uma coisa pessoal, muito simbólica. O ministro foi até a casa dela entregar o documento oficial nas mãos da própria Elizabeth Teixeira. Um reconhecimento direto, sabe? Emocionante. Bom, mas a história da Elizabeth não é só dela, né? Ela faz parte de um movimento muito maior. Vamos entender um pouco melhor essa conexão. Então, para entender a luta da Elizabeth, a gente precisa falar das Ligas Camponesas. O que eram? Basicamente, eram organizações de trabalhadores do campo que começaram lá nos anos 50. E a briga deles era por algo muito fundamental: reforma agrária e direitos básicos para quem, de fato, pegava no pesado e trabalhava a terra. E não era um grupinho, não. Para se ter uma ideia, só o núcleo de Sapé, que era liderado pelos Teixeiras, chegou a ter no auge uns 10 mil membros. Pensa o que era isso para a época. Era uma força popular gigantesca. E aí a gente vê o tamanho do conflito. De um lado, tínhamos o movimento do povo, gente buscando dignidade. Do outro, os grandes proprietários, os poderosos, que reagiram da pior forma possível, com violência. E essa violência culminou no assassinato do João Pedro Teixeira, o marido da Elizabeth, amando de um fazendeiro da região. Depois do assassinato do marido e com o golpe militar de 64, a vida dela virou um pesadelo. Foi um sofrimento que a gente mal consegue imaginar. Ela foi perseguida, foi presa, teve que viver escondida e viu a própria família ser completamente desestruturada. Tudo isso por causa da luta em que ela acreditava. E é por isso que o momento de agora é tão forte, porque ele conecta todo esse passado de dor com um presente de vitória. Aquela fala do ministro Teixeira que a gente viu captura exatamente isso. A ideia não é apagar a violência que ela e tantos outros sofreram. Isso não dá. Mas é reconhecer tudo o que aconteceu e transformar a história dela em um símbolo vivo de resistência. E a neta dela, Juliana, resumiu tudo perfeitamente. Ela disse que reforma agrária não é um favor, não é um benefício. É justiça histórica. É devolver a dignidade para quem trabalha na terra. Ponto. Ok, mas então qual é o legado disso tudo? O que fica de verdade depois de um ato como esse? Dá pra gente pensar em 4 pontos principais. Primeiro, resolve de vez um conflito que se arrastava há 64 anos. Segundo, dá terra de verdade para 21 famílias. Muda a vida delas. Terceiro, imortaliza o nome e a luta de uma heroína.
E quarto, que talvez seja o mais importante, grava essa memória na história oficial do Brasil para que ninguém esqueça. E essa história é tão forte que ela extrapolou a política, né? Virou parte da nossa cultura. A luta da Elizabeth ficou famosa no Brasil inteiro por causa de um documentário fundamental do nosso cinema, O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, um filme em que a própria Elizabeth participa, contando a sua saga. Tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A história da Elizabeth Teixeira, com seus 100 anos de vida e mais de 60 de luta, faz a gente se perguntar: o que é preciso, afinal, para que a justiça histórica, que tantas vezes demora tanto, finalmente aconteça?